No início dos tempos, antes que qualquer coisa existisse, o universo estava imerso em um abismo de vazio e escuridão. Não havia estrelas, planetas, nem qualquer sinal de vida. Tudo estava em caos, sem forma, mergulhado nas profundezas insondáveis de um vazio silencioso e desolado. Porém, no meio dessa vastidão sem fim, Deus existia, eterno e todo-poderoso. Ele, o Criador, decidiu iniciar a mais grandiosa obra que a eternidade testemunharia, a criação do universo. Com seu poder, Deus começou a dar forma ao que era informe e a trazer luz onde antes havia apenas trevas. Assim, iniciou-se a narrativa da criação. Dia 1. A luz e a separação das trevas. No princípio, Deus falou: haja luz. E de repente, em meio à escuridão infinita, uma luz irrompeu, brilhante e pura. Era uma luz que não vinha de qualquer estrela ou sol, mas diretamente da vontade do Criador, e preenchia o universo em formação. A luz era a primeira manifestação visível do poder de Deus, revelando sua bondade e intenção de trazer ordem ao caos. Deus, ao observar essa luz, viu que ela era boa. Mas, para criar um equilíbrio perfeito, Deus também fez uma separação entre a luz e a escuridão. A luz foi chamada dia, e a escuridão, noite. Assim, o ciclo do tempo começou, com dias e noites se alternando. A criação do tempo era um aspecto essencial para a estruturação do mundo, um ciclo que orientaria todas as futuras criações. Esse foi o primeiro dia, o início do tempo como o conhecemos. Dia 2. O firmamento e a separação das águas. Com a criação da luz e do tempo, Deus então passou a trazer ordem ao caos primordial. No segundo dia ele disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim, um firmamento, uma vasta e imensa extensão, foi criado no meio da desordem das águas que ainda cobriam o mundo em formação. Esse firmamento dividiu as águas. Algumas águas ficaram acima, nas alturas celestiais, formando um domínio que seria o céu. As outras águas permaneceram abaixo, cobrindo a superfície terrestre. Esse ato de separação criou os primeiros limites claros entre os elementos do universo. A vastidão acima, o céu, seria um espaço onde um dia as aves voariam, as nuvens se formariam e os ventos soprariam. Deus olhou para o firmamento e viu que era bom. Assim, o segundo dia chegou ao fim, com o céu agora claramente delineado, um imenso domínio acima da terra. Dia 3. A terra, os mares e a vegetação. No terceiro dia, Deus voltou sua atenção para as águas que ainda cobriam toda a superfície da terra. Com uma palavra de comando, ele fez com que as águas se ajuntassem em um só lugar, permitindo que a terra seca emergisse. A terra, antes submersa e oculta, agora apareceu, uma vasta extensão sólida, que serviria de base para o surgimento da vida. Deus chamou essa porção seca de terra, e as águas reunidas, ele deu o nome de mares. Pela primeira vez, a superfície terrestre apareceu, criando oceanos, continentes, planícies, montanhas e vales. Mas Deus não parou apenas na formação geográfica. Ele sabia que a terra precisaria de vida, e então, com sua voz, ordenou: produza a terra vegetação, ervas que deem semente e árvores frutíferas que produzam fruto conforme a sua espécie. Imediatamente, a terra começou a se cobrir de vegetação. Surgiram vastas florestas, com árvores frondosas, cada uma repleta de frutos suculentos. Grama verde brotava dos campos, flores desabrochavam, cada uma com suas cores e formas singulares. Deus criou uma variedade infinita de plantas, cada uma com seu propósito, suas sementes e ciclos de vida. As plantas dariam fruto para sustentar a vida que estava por vir, e também purificariam o ar, permitindo que a terra prosperasse. Deus observou essa vida emergente e viu que era boa. A criação da vegetação completava o cenário para o que estava por vir, e assim terminou o terceiro dia. Dia 4. O sol, a lua e as estrelas. No quarto dia, Deus criou os luminares no céu para governar o ciclo do tempo e diferenciar o dia da noite de forma definitiva. Ele criou o sol, um astro magnífico,
cuja luz radiante iluminaria o mundo durante o dia. O sol traria calor e vida à terra, sendo o grande regulador do tempo, das estações e o marcador dos anos. À noite, Deus criou a lua, uma luz suave e reflexiva que governaria as trevas. Embora mais fraca que o sol, a lua desempenharia um papel importante na orientação das criaturas da noite e na regulação das marés. Mas Deus não se deteve apenas no sol e na lua. Ele criou também as incontáveis estrelas no firmamento. Essas estrelas, fixas e distantes, encheram o céu com suas luzes cintilantes. Além de sua beleza, as estrelas também serviriam como sinais para o povo da terra, guiando os viajantes e marcando o passar do tempo. Elas seriam os marcadores celestiais, estabelecendo constelações que serviriam de guias para gerações futuras. Assim, com a criação dos luminares, Deus estabeleceu uma ordem cósmica. O dia e a noite estavam agora claramente definidos, e o ciclo do tempo estava totalmente regulado. Deus observou sua criação e viu que era boa. O quarto dia se encerrou. Dia 5. A vida nas águas e nos céus. No quinto dia, Deus dirigiu sua atenção às águas e ao céu. Primeiro, ele criou as criaturas marinhas. Com uma única palavra, os mares, antes tranquilos, tornaram-se vivos e vibrantes. Grandes criaturas marinhas, como baleias e peixes gigantes, nadavam nas profundezas. Os oceanos estavam repletos de vida. Peixes de todos os tamanhos e formas, corais, moluscos e todo tipo de seres aquáticos. Da mesma forma, Deus preencheu o céu com aves. Essas aves, desde os pequenos pardais até as imponentes águias, encheram os céus com seus voos graciosos e seus cantos melodiosos. O céu, antes silencioso, agora ecoava com o som da vida. As aves tinham o céu como seu domínio, onde construiriam ninhos e se multiplicariam. Deus, satisfeito com sua obra, abençoou todas as criaturas que havia criado, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. Esse foi o primeiro ato de bênção sobre os seres vivos, uma ordem para que a vida continuasse e prosperasse. Assim terminou o quinto dia, com os mares e os céus repletos de vida. Dia 6. A criação dos animais terrestres e do ser humano. O sexto dia foi o ponto culminante da criação. Primeiro, Deus criou os animais terrestres. Ele formou o gado, animais de carga e trabalho, que ajudariam o homem em suas tarefas futuras. Criou também as feras selvagens, desde os leões até os elefantes, que viveriam nas florestas e campos. Cada animal, desde os pequenos insetos até os gigantescos elefantes, foi criado conforme a sua espécie, em uma variedade incrível. Mas a maior e mais sublime criação ainda estava por vir. Deus decidiu criar um ser à sua imagem, e então disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. Deus formou o ser humano, o ápice da criação, dotado de inteligência, raciocínio e capacidade de relacionamento com o Criador. Deus criou o homem e a mulher, e os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ele deu a eles o domínio sobre toda a criação, para que cuidassem da terra e de todas as criaturas. O ser humano, dotado de alma, recebeu a responsabilidade de ser o guardião da terra e de tudo que nela habitava. Deus viu tudo o que havia criado, e viu que era muito bom. Assim, o sexto dia chegou ao fim, com o universo completo e a criação de vida inteligente. Dia 7. O descanso e a santificação do sétimo dia. No sétimo dia, após completar a obra da criação, Deus descansou. Ele não descansou por estar cansado, pois o Criador não se cansa, mas sim para marcar o fim de sua obra e estabelecer um padrão para o ciclo do tempo. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, tornando-o um dia de descanso, um sinal de que a obra estava completa e perfeita. Esse dia de descanso foi um lembrete da harmonia e da perfeição que Deus havia estabelecido. O ciclo da criação estava completo,
e o mundo estava agora repleto de vida, ordem e propósito. Assim, o sétimo dia foi separado dos outros, um dia santo, um reflexo do próprio caráter de Deus. Com isso, o universo estava formado. Deus havia trazido ordem ao caos, luz à escuridão e vida ao vazio. Tudo o que existe, desde as estrelas mais distantes até os seres humanos, foi criado pela palavra de Deus. E tudo era muito bom.